Olá, estamos iniciando mais um vídeo do minicurso História Oral, Pesquisa, Ensino e Diálogos Interdisciplinares. Eu sou o professor Evanes Brasil Júnior e estou com vocês aí para estar tocando esse curso, que faz parte do Diálogo sobre História, o ciclo de minicursos online da Universidade Federal do Paraná. Esse será o nosso último vídeo do minicurso e eu vou falar um pouco sobre os diálogos interdisciplinares da História Oral. E a gente sabe que a História Oral, como eu já vinha falando até aqui, ela tem uma série de diálogos interdisciplinares com a sociologia, com a antropologia, com o jornalismo, com a psicologia, e até existem experiências no ramo terapêutico. No caso desse curso, eu priorizo esse debate interdisciplinar com o campo das políticas públicas, porque eu acabei realizando uma pesquisa de dissertação de mestrado, no mestrado em avaliação de políticas públicas, o programa de pós-graduação acadêmico ali na UFC, e dentro dessa pesquisa foi feita a proposta de uma avaliação de políticas públicas a partir da história oral. Foi difícil, foi aí onde eu pensei na questão da construção dos indicadores socioculturais. Vou mostrar um pouco para vocês, assim como a minha pesquisa sobre o CAISBAR do vídeo anterior, mostrar algumas questões, algumas possibilidades de pesquisa, mas se você quiser ter maior acesso, você pode entrar em contato comigo, você encontra também a dissertação no repositório da UFC. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, no último vídeo eu mostrei alguns dos discos produzidos pelo Casbah, eu mostrei os próprios discos, né? Aqui eu tenho imagens no slide. E na Praia de Iracema também tem o Pirata Bar, tá? Que é bem conhecido também. O Pirata Bar ele é associado com a segunda-feira mais louca do mundo, que seria uma chamada tradição de se reunir às segundas-feiras no Pirata Bar, que também faz parte dessa construção da fortaleza turística, né? E queria falar então um pouco sobre história oral e políticas públicas, uma articulação possível. O meu primeiro contato com as políticas públicas acontece quando eu estudo as políticas de requalificação urbana na Praia de Iracema. Então, essas políticas de requalificação urbana na Praia de Iracema, elas vão ser também do período lá do Casbah. O Casbah, em 85, a requalificação ainda não era uma realidade na Praia de Iracema, mas nos anos 90 existe uma série de políticas de requalificação implementadas. E aí eu fazia a pesquisa sobre o Casbah e sempre que eu perguntava questões envolvendo o fechamento do Casbah, normalmente estava relacionado com o processo de requalificação. E eu comecei a realizar essa pesquisa sobre a requalificação urbana e nas narrativas ainda sobre o Casbah se falava que a requalificação, o calçadão, os turistas, tinha provocado o fechamento do bar porque teria enchido a Praia de Iracema, depois degradado a Praia de Iracema, aí, por conta disso, aumento da violência, drogas, prostituição, tudo isso teria feito com que a Praia de Iracema ficasse uma espécie de marginalizada ou degradada, ressignificando aquela representação que eu falei que é dos anos 50, da Praia de Iracema degradada pelas ondas do mar. E aí, nos anos 2000, os bares fecharam, o Cais Baile ainda resiste até 2003, ele é um dos últimos que fecha, mas teve uma crise generalizada dos bares. E aí se inicia uma ideia de requalificação na Praia de Iracema, que é como é chamado pela professora Roselane Bezerra. A professora Roselane Bezerra, que tem a pesquisa sobre a Praia de Iracema, ela tem a tese de doutorado sobre a Praia de Iracema, ela foi a minha orientadora no mestrado, e ela também tem dois livros que eu acho bem interessantes, que eu vou indicar aqui. Mas se você não tiver acesso aos livros, você encontra a tese dela no repositório da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Esse livro é baseado na tese dela, Vai para Iracema, Entre o Adeus e a Boemia, Usos e Apropriações no Espaço Urbano. É um livro muito interessante para tratar sobre essa questão dos usos e apropriações. E esse já é um livro mais recente da professora Roselane, para a coleção AGU, que é uma coleção de livros sobre bairros de Fortaleza. Uma iniciativa bem legal. E ela fala aqui da Praia de Iracema, já trazendo até um debate com a filosofia nietzschiana, quando ela fala de um eterno retorno. As narrativas envolvendo a Praia de Iracema normalmente associam a Praia de Iracema a alguma coisa, assim como
representação de Jadeus e Boemia, que é o que ela fala nesse livro. E também existem representações e narrativas voltando para a Iracema para uma espécie de eterno retorno. Dentro dessa ideia do adeus, de que a Praia de Iracema passa por degradações, narrativas do eterno retorno é de que a Praia de Iracema ela seria cíclica e ela daria a volta por cima. Então, essas narrativas já dão uma esperança de que no futuro a Praia de Iracema vai conseguir mudar e ela vai conseguir resistir a tudo isso. E esses significados simbólicos associados à Praia de Iracema são muito interessantes. Porque a Praia de Iracema, em Fortaleza, ela está relacionada com a dimensão simbólica marcante, né? É cartão postal da cidade. Atualmente existem políticas públicas de incentivo à economia criativa para tornar a Praia de Iracema um distrito criativo. Por muito tempo era, nos anos 90, né? Em 2000, tentando tornar a Praia de Iracema um polo turístico, agora já é um polo de economia criativa, já tentou se tornar um polo gastronômico. Então, a todo momento existe uma série de significados simbólicos atribuídos à Praia de Iracema a partir de usos e apropriações do espaço urbano e que as políticas públicas tentam também se apropriar disso, constituir um projeto para a Praia de Iracema e é por isso que eu pensei, nossa, a gente precisa realizar uma pesquisa sobre as políticas públicas na Praia de Iracema, utilizando a história oral. Okay? As imagens aqui eu já mostrei. Então, deixa eu ver, passar essa partezinha aqui também. Então, nesse processo, como eu entrei no mestrado em avaliação de políticas públicas, já é um desafio essa questão da avaliação, porque a avaliação inclui também você atribuir um valor. E as pesquisas que existem em avaliação de políticas públicas, elas priorizam questões econômicas, questão de se a política pública foi efetiva, eficaz, se a política pública teve eficiência, né? Então, o impacto da política pública, quando se fala em avaliação de políticas públicas, normalmente se fala em avaliação de impacto, que vai levar em consideração essas três questões: eficiência, eficácia e efetividade, principalmente a efetividade da política pública. E aí foi um grande desafio pensar uma avaliação de políticas públicas se utilizando da história oral. Contribuíram para isso algumas leituras que eu realizei no mestrado em avaliação de políticas públicas. Eu queria mostrar aqui algumas para vocês. Eu vou mostrar 3 livros que eu tenho, eles aqui. Existem outros 2 livros que eu indico e que eu não tenho uma versão deles física. Eu li emprestados, cópias, enfim. Os 2 livros que eu não tenho mas que são muito interessantes. Tem um que é Pesquisa Avaliativa, Aspectos Teóricos e Metodológicos, que é da professora Maria Osanira, lá da Universidade Federal do Maranhão. Muito interessante, ela vai trazer várias metodologias de trabalho de pesquisa com avaliação de políticas públicas, e ela tem um momento que ela fala um pouco sobre a história oral, é pouquinho, até porque dentro da avaliação de políticas públicas é incomum realizar essa empreitada se utilizando a história oral. Tem também um livro que é Avaliação de Quarta Geração, de Gubi Lincoln, que são pesquisadores dos Estados Unidos, já é um clássico, é de 1989, e é uma avaliação de políticas públicas a partir do construtivismo, e é muito interessante também. E os 3 que eu tenho aqui são os seguintes. Eu tenho esse aqui, 3 ensaios sobre avaliação de políticas públicas. Vai falar do caráter ideológico da avaliação de políticas públicas, é feito por um filósofo e professor de Ciências Sociais, o Lincoln Moraes de Souza, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí ele trata questões como neoliberalismo, papel ideológico, a importância de suspeitar do que se diz que não é político, mas que é político, né? A questão ideológica sempre está por trás de manuais técnicos de avaliação de políticas públicas. No contexto que a gente vive, isso tudo é muito importante de se pensar, né? Falando sobre avaliação de impactos, que é a principal forma de avaliação de políticas públicas, eu super indico essa obra aqui, que é organizada pela professora Ana Cristina Brito Arcoverde. Na realidade, a professora ela produz junto com a Cristina Maria Pinto Albuquerque. Eu conheço pessoalmente a professora Ana Cristina Brito Arcoverde. É professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Esse livro é a Avaliação de Impactos da Teoria à Praxis. Aí ela fala também sobre empreendimentos
solidários em Pernambuco. E é algo muito interessante a gente pensar políticas públicas e pensar também em empreendimentos solidários. Por fim, essa obra que é fantástica, ela é difícil de ser encontrada, muito difícil mesmo. Foi a tradução realizada por pessoas lá do mestrado de Políticas Públicas, da UFC, mestrado de Avaliação de Políticas Públicas. Essa obra é do Raul Lerrano, Parâmetros para Análise de Políticas Públicas, a fusão de texto e contexto. Okay? Nessa obra aqui ele vai falar sobre essa questão do contexto na avaliação de políticas públicas, então prioriza questões culturais. Essa obra me ajudou demais a pensar a avaliação de políticas públicas a partir da história oral. Além dessas obras, a gente tem uma série de produções acadêmicas, artigos científicos, né? Tem um artigo da professora Léa Rodrigues, que trata sobre avaliação em profundidade, que traz essa questão da cultura na questão da avaliação de políticas públicas. Então, a avaliação de políticas públicas não apenas numa dimensão econômica, mas também questões culturais. Tem a produção do professor Alcides Gussi, professor na pós-graduação em avaliação de políticas públicas, também trata sobre isso. E tem o artigo sobre a construção de indicadores socioculturais da professora Alícia Gonçalves. A professora Alícia Gonçalves é professora da pós-graduação em antropologia da Universidade Federal da Paraíba. E ela propõe a construção de indicadores socioculturais realizada a partir da etnografia. No meu caso, eu pensei isso realizado a partir da história oral. Então, os dois indicadores socioculturais que eu construí foi o indicador sociocultural de pertencimento e o indicador de grau de atendimento às demandas locais. Foram construídos a partir de narrativas sobre a Praia de Iracema relacionadas ao pertencimento. Então, a gente tem, por exemplo, a comunidade do Poço da Draga, que inicialmente eu pensei que tentava, que se criavam narrativas dela tentar se inserir na Praia de Iracema, mas a comunidade realiza narrativas de que é a Praia de Iracema que pertence ao Poço da Draga, já que o Poço da Draga é mais antigo. A comunidade do Poço da Draga é a comunidade que no vídeo anterior eu falei, que foi excluída do processo de requalificação dos anos 90, próxima lá da Ponte Velha, e que é de descendentes de pescadores, da época ainda da Praia do Peixe, né? Também existem as narrativas de pertencimento à Praia de Iracema de antigos boêmios e também de moradores que chamam a parte da Praia de Iracema, que tinha um restaurante Lido, de Praia do Lido, e hoje essa parte é conhecida como Praia dos Crushes, em alusão ao termo crush, que é utilizado para se referir àquele amor platônico, né? E as juventudes fortalezenses que frequentam a Praia de Iracema nos dias de hoje chamam de crush. E moradores mais antigos que têm esse pertencimento arraigado com a Praia de Iracema se referem à Praia do Lido. E a prefeitura, para tentar até contornar essa situação, quando divulga a Praia de Iracema na internet, coloca Praia do Lido /Cruz. E então existem todas essas disputas simbólicas envolvendo a Praia de Iracema e que só podem ser pensadas através de um indicador sociocultural de pertencimento. E esse indicador sociocultural de pertencimento foi construído a partir das narrativas orais. E aí eu converso com o morador e ele narra a história da Praia do Lido, que não pode se chamar praia de Praia dos Cruzes, que isso é uma forma de apagar a memória da cidade. E nas narrativas a gente pode perceber novos usos e apropriações do espaço urbano, que essas juventudes que frequentam a Praia de Iracema nos dias de hoje realizam, práticas, né, o espaço como praticado na acepção do Michel Sertor. Então, tem uma série de questões muito interessantes que a gente só pensa a partir de um indicador sociocultural de pertencimento, e eu elaborei e constituí esse indicador utilizando da história oral. Já o grau de atendimento às demandas locais se refere a uma série de narrativas sobre as demandas que a Praia de Iracema teria. Para pensar esse grau de atendimento às demandas locais, eu me utilizei bastante do Hassan Zawal, que ele tem um livro sobre o pensamento pós-global, acho que é esse o nome, muito interessante. E
As demandas que as políticas públicas tentam atender são demandas locais, né? Não adianta tentar pegar uma política pública que teria dado certo em outro país e tentar aplicar na Praia de Iracema. Ou não adianta você pegar uma política pública que está sendo aplicada na Praia de Iracema e tentar levar para o seu estado e achar que vai dar certo, porque teria dado certo na Praia de Iracema. É preciso sempre reconhecer as demandas locais. Essas demandas locais são históricas. Então, existem narrativas sobre essas demandas locais que foram consideradas para a construção desse indicador de grau de atendimento às demandas locais. E aí eu percebi, por exemplo, que existem narrativas sobre questões ambientais na Praia de Iracema. Então, começa desde a degradação, muitas narrativas dela. Começa com a degradação da Praia de Iracema dos anos 50, passa para a degradação nos dias de hoje. Então, tem uma demanda local a respeito disso. Narrativas de uma Praia de Iracema que ficou dominada pela prostituição e termina com uma demanda local por maiores espaços de lazer para crianças. E a gente tem uma série de políticas públicas em Fortaleza que são implementadas no sentido de tentar atender a essas demandas locais. E é interessante pensar as narrativas que dão sentido a essas demandas locais. Okay? Então, foi nesse sentido que eu construí esses dois indicadores socioculturais. A minha dissertação, ela facilmente você pode encontrar no repositório da UFC. Eu defendi já foi esse ano, então são duas questões que eu ainda estou tentando amadurecer até um pouco mais para pensar um doutorado em políticas públicas. Atualmente, a Praia de Iracema vem sendo requalificada no sentido de se tornar um distrito criativo, e aí entra também a questão da economia criativa. Então, tem uma série de questões, estou tentando também continuar pensando essa pesquisa, mas foi através da história oral e desses diálogos interdisciplinares com o campo das políticas públicas que foi possível realizar essa proposta avaliativa, que foi algo bem diferente, tanto dentro do campo das políticas públicas e do campo da avaliação de políticas públicas, quanto dentro do campo da pesquisa em história oral. Daí porque que exigiu um grande trabalho, todo aquele cuidado metodológico que eu já falei nos vídeos anteriores, diversas leituras, leituras muitas vezes interdisciplinares, sociologia urbana, geografia do turismo, me ajudou bastante. Então, para encerrar o curso, eu queria só mostrar algumas imagens aqui em Fortaleza sobre as políticas de intervenção territorial que vêm sendo implementadas na Praia de Iracema. A gente tem aqui o letreiro, ó, Fortaleza. Ele fica em frente ao Centro Cultural Belchior. O Centro Cultural Belchior é um equipamento da Prefeitura de Fortaleza, onde tinha sido o restaurante da Tratoria, que era vizinho ao Cais Bar. E o espaço também de frente para esse letreiro. Esse letreiro vem sendo um ponto interessante para tirar fotos que são postadas nas redes sociais. Existe, inclusive, o Instagram do Fortaleza dos Encontros. Vocês podem ver que Fortaleza dos Encontros é como se fosse essa marca, né? E nas redes sociais as pessoas tiram fotos e postam fotos no Fortaleza dos Encontros, ou então marcam a hashtag do Fortaleza dos Encontros. E aqui é o letreiro, ó. Essas imagens eu peguei do site do Fortaleza dos Encontros. Aqui foi constituída esse Praia de Iracema, o formato aqui das letras, Iracema, cada um tem um significado, ó. Lá no Fortaleza dos Encontros diz, o I juntamente com o R vieram dos detalhes arquitetônicos do casario na orla dos anos 30, e a época das casas de veraneio na Praia de Iracema. O A representa as jangadas. O A representa as jangadas. Aqui os casarões, né? O A, jangadas. E também são muito associados à Fortaleza, né? E ao estado do Ceará. O arco da Iracema, Guardiães de Não Barreto, forma o C, que é um arco, a Iracema com um arco. É uma cultura que a gente tem em Fortaleza, do Zenon Barreto, muito interessante, muito também utilizado como cartão postal da cidade. O formato da letra E simboliza a época em que a Praia de Iracema se chamava Praia do Peixe. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, a Praia de Iracema foi Praia do Peixe até 1925, quando se pensou em trocar o nome para Praia de Iracema, porque se achava mais chique e também o espaço estava se tornando mais elitizado, com a construção exatamente dessas casas de veraneio.
O M representa a ponte, local de encontro como metáfora e memória da nossa ligação com o resto do mundo através do mar. E aqui, de novo, né, a ideia da jangada. E fala a ponte, mas qual seria a ponte? Né? Seria a ponte dos ingleses ou seria a ponte metálica, que é a ponte da alfândega? Aliás, em Fortaleza, normalmente se diz que a ponte dos ingleses é a ponte metálica. Eu vou voltar na imagem aqui. Normalmente se diz que essa é a ponte metálica, só que essa ponte não é metálica. A ponte metálica é a ponte da alfândega, que está nas proximidades da comunidade do Poço da Draga. E aí existe também essa confusão e muitas vezes é desconhecido, né? Principalmente quando você vem a Fortaleza como turista. Você vem, muitas vezes, conhecendo que essa é a ponte metálica, e essa seria a ponte dos ingleses, não é a ponte metálica, essa é a ponte metálica. Ok? Aí, para a gente encerrar, gente, eu quero mostrar algumas imagens aqui do meu trabalho de campo. Vou rolar aqui. Ó, dentro dessa ideia da Praia de Iracema como um distrito criativo, vou só colocar aqui meu notebook para carregar para finalizar o vídeo. Eu gosto de fazer isso, né, para não viciar a bateria dele, mas estou com medo do vídeo cortar. Um instante. Então, dentro dessa ideia da Praia de Iracema se tornar um distrito criativo, foram realizadas intervenções após um evento chamado Além da Rua, que foi realizado na Praia de Iracema. E aí tiveram encontros de artistas do grafite e foi feito esse grafite lá na Praia de Iracema, que eu acho bem interessante, porque em Fortaleza a gente tem em várias ruas, em várias avenidas, inclusive, pregados em postes de iluminação, um cartaz dizendo: traga seu amor de volta, que tem o telefone para você trazer seu amor de volta. E foi feito um grafite em função disso. No evento Além da Rua, teve a participação da professora Glória Diógenes, que é antropóloga e trabalha com grafite, e ela apresentou várias imagens em Fortaleza de cenas do cotidiano, imagens de, incluindo essas fotos de Traga Seu Amor de Volta pregadas nos postes e nos postes de iluminação, né? E aí foi feita essa intervenção artística lá, ó, Traga Seu Amor de Volta, achei bem interessante. Faz a professora Glória Diógenes mostrar no evento Além da Rua a sua pesquisa. Essa é uma fotografia de um carro grafitado e a Praia de Iracema também grafitada. A fotografia do Sávio Viana, que é um amigo que estudou comigo Ciências Econômicas na UFC. Queria mandar um abraço para ele. Valeu, Sávio, pela foto. Também está na minha dissertação. Também faz parte dessa ideia de tornar a Praia de Iracema um distrito criativo. Essa seria uma feira de economia criativa que se realiza na Praia de Iracema, também na parte próxima do Estoril. Faz parte desse projeto de tornar a Praia de Iracema um distrito criativo. E também teve um concurso com fotos na internet para ganhar curtidas e ganhar um kit do evento Além da Rua, com fotos que viralizassem nas redes sociais, no caso no Instagram. E essa foto viralizou bastante, é da Rafaela. Queria aproveitar e mandar um abraço para a Rafaela, agradecer mais uma vez por ela ter me cedido a foto. E como eu falei para vocês, existe essa questão dessas demandas envolvendo também trazer crianças para a Praia de Iracema. Então, existe na Praia de Iracema a praia de brincar. Né? Então, existe uma série de políticas públicas voltadas para isso. Tanto para as crianças na comunidade do Poço da Draga, e à frente desse trabalho, na comunidade do Poço da Draga, está a ONG Vela ao Mar, com a liderança da Isabel Cristina. Queria aproveitar e mandar um abraço para a Isabel Cristina também, que ajudou muito na pesquisa. E a gente tem aqui as crianças, né? No 12 de outubro, né, o Dia das Crianças. Aqui já é do aniversário da comunidade do Poço da Draga. A ideia de que a comunidade do Poço da Draga tem 112 anos e é mais velha do que a Praia de Iracema. Então, não seria a comunidade que tenta se integrar à Praia de Iracema. A comunidade do Poço da Draga seria mais antiga que a Praia de Iracema, e a Praia de Iracema é que está dentro da comunidade do Poço da Draga. Então, essa narrativa, ela
já é uma narrativa de resistência a uma ideia de que aquela comunidade é segregada e está tentando se inserir na Praia de Iracema. Não. É uma narrativa de reconhecimento da resistência dessa comunidade e de que é a Praia de Iracema que está dentro do poço, e não o poço dentro da Praia de Iracema. E eu fiz um trabalho de campo que eu quero compartilhar com vocês, entre diversos trabalhos de campo que eu fiz, mas esse trabalho de campo eu achei bem interessante, e foi no Dia das Crianças, uma ação realizada pela prefeitura. Essa é a praia de Iracema de Brincar, Praça Iracema de Brincar, e eu fiquei naquela, né? Como é que eu vou fazer um trabalho de campo num evento de crianças? Se eu não tenho nenhuma criança, e se eu for sozinho, ia parecer né? Uma coisa, ia ser muito estranho. E o pesquisador precisa estar atento a isso. Um adulto no meio de crianças fazendo uma pesquisa. Então, que estratégia eu utilizei? É sempre bom reconhecer o contexto da sua pesquisa, o espaço onde você está se inserindo. E, nesse caso, eu fui com a minha namorada e a gente levou a irmã dela, que é uma criança de 6 anos, e a gente andando juntos, poderia parecer que era uma criança que está indo para o evento, né? E nós somos um casal. Então, evitou esse estranhamento por parte das outras pessoas, facilitando o trabalho. Então, é sempre importante o pesquisador ter em mente esse tipo de estratégia, dependendo da situação da sua pesquisa. E aí lá tinha, vocês podem ver aqui as crianças, né, brincando. Essa é a praça. A praça também tem esses grafites e tem, tinha uma série de brinquedos, tá, na praça. Tiro ao alvo, tinha uma oficina de carimbos, e tinha muitas crianças pequenas nessa oficina de carimbos, oficina de contação de histórias, e algumas crianças, dava para perceber que eram crianças da região, porque elas estavam com fardamento da Prefeitura de Fortaleza, então eram crianças que vinham da aula. Nesse momento aqui, estava sendo feita uma oficina de slime. Eu não sei se você sabe o que é slime, eu passei a conhecer isso. Eu já tinha visto meus alunos com isso. É como se fosse faz muito sucesso no YouTube. Eu acho que eu nem sei definir o que é isso. Mas as crianças ficam brincando, é como se fosse uma massa, e ela estica, e essa seria uma oficina para ensinar as crianças a fazer um slime. Na oficina dos carimbos tinha muitas crianças pequenas, e na oficina do slime já tinham outras crianças, se bem que a gente percebe muitas crianças pequenas aqui, né? Mas tinha tinha umas crianças já de 8 anos também, 10 anos. Eu cheguei, acho que a ver até crianças de 11 anos. Quem estava à frente da oficina de slime era uma outra garotinha, de eu acho que de aproximadamente 12 anos, e também teve uma distribuição de picolés. E aí nas redes sociais do da praia dos encontros, onde são divulgadas essas ações, foi divulgada a marca do picolé, que estava sendo parceiro da prefeitura. Então temos aqui algumas imagens. Isso aqui é o slime, gente. Eu acho que eu teria que trazer a irmã da minha namorada para ela explicar o que é isso para vocês. Eu não sei bem definir, mas faz muito sucesso no YouTube e ensinava a fazer o slime lá nessa oficina. Então era tentar unir uma oficina de carimbo, que seria algo mais comum entre essas comunidades, né, dessas crianças, e, e também nas escolas, né, fazer trabalho com carimbo, e unir isso com aquilo que tinha no YouTube, que fazia sucesso com essas crianças. Agora, engraçado que a distribuição dos picolés foi na oficina do slime, né? E tem muita força no YouTube, o slime, muita divulgação. Aqui vocês podem ver, ó, praia de brincar, e aí as crianças aqui dançando. Então também tinha shows. Ao longo da semana, do Dia das Crianças, teve muitos eventos, né? Eu fui nesse aqui com a Gabi, que é a irmã da minha namorada, e eu achei interessante pensar junto com vocês essa questão de
que o pesquisador ele precisa estar consciente do espaço onde ele está realizando aquela pesquisa. Não faria sentido eu ir sozinho para uma pesquisa num espaço de um evento direcionado a crianças, e essa foi a estratégia que eu pensei. E se você vai realizar também uma pesquisa em história oral, sempre é bom estar pensando no espaço onde você vai pesquisar, se é preciso realizar algum tipo de estratégia como essa, ok? Gente, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no curso. Espero que tenha sido uma experiência bacana, que vocês possam ter aprendido bastante sobre a história oral. Eu tentei também pensar essa questão dos diálogos interdisciplinares nesse vídeo, e também possíveis trabalhos na educação básica, como o vídeo foi anterior. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se vocês quiserem ter contato com alguns materiais, pode me mandar um e-mail. Enfim, eu estou sempre aberto a conhecer, inclusive, mais sobre a história oral. Se você também conhece, está pesquisando economia criativa, políticas públicas, quer pensar avaliação de políticas públicas a partir de metodologias qualitativas, enfim, você também pode entrar em contato comigo e também compartilhar textos, conhecimentos, experiências. Eu adoro receber esse tipo de feedback e de compartilhar essas experiências. Ok, gente? Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.